esse mistério, né, no nosso compromisso como cristãos. É sempre bom lembrar que realmente a Semana será santa quando a gente fizer, né? Quando a gente participar, quando a gente reviver realmente esse mistério celebrado na nossa vida. Não é algo estranho, algo fora de nós, mas é a própria salvação dada por Pai através do seu Filho Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Daí, durante a semana, nós vamos celebrar o Tríduo Pascal. São 3 dias em que nós revivemos esses últimos dias da vida de Jesus. Na quinta-feira, nós fazemos memória da despedida de Jesus. Jesus que reúne seus discípulos e comunica para eles que está chegando a hora de voltar ao Pai. Ele, que sendo Deus, veio ao mundo, se identificou com a nossa pobreza, fazendo parte da nossa situação de pessoas humanas, e agora nos enriqueceu, né, com a sua divindade. Nos lembra hoje a segunda leitura, tudo isso, né, que desta forma, para se doar por nós, ele humilhou-se a si mesmo e por isso Deus o exaltou. E se torna a imagem daquele servo sofredor que se entrega por nós. Quando nós lemos aqui a leitura da paixão, nós percebemos claramente como Jesus foi massacrado, caluniado, cuspido, né, desrespeitado. É a imagem desse servo sofredor que fala o profeta Isaías, né? E ele diz: não desviei meu rosto das bofetadas e cusparadas, e sei que não serei humilhado. Então Jesus é a imagem desse servo sofredor, humilhado, que dá a vida por todos nós. Então na quinta-feira Jesus faz a despedida, já comunicando aos discípulos o que ele vai passar. E diz: mas não tenham medo, não se preocupem, eu vou voltar e levarei vocês comigo quando chegar o tempo devido. E Jesus deixa o seu testamento. Qual é o testamento que Jesus deixa para os discípulos? O mandamento novo. Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então Jesus deixa o mandamento. É esta a regra de ouro, a regra de vida para todo discípulo de Jesus, todo aquele que foi batizado. Aprender a viver o amor. É esse o modo de se viver, dar o seguimento a Jesus. Depois ele vai mostrar o modo de como viver esse amor. Ele vai lavar os pés dos discípulos. Lavando os pés, ele vai mostrar esse gesto de humildade. Quando termina, ele diz: eu que sou o mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, para que vocês aprendam a lavar os pés dos outros. Então foi um gesto de humildade, de simplicidade, de entrega, de amor pelos seus irmãos. Assim pede Jesus para nós fazermos, para viver o testamento que ele deixou: do amai-vos uns aos outros como eu os amo. Então esse é o ponto culminante, é o ponto alto, né, que Jesus vive naquele momento. E vai expressar, complementando ainda com a entrega de si, quando ele toma o pão e o vinho e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Tomai e comer, e tomai e beber. É o dia que Jesus nos deixa de grande presente a Eucaristia, com uma presença continuada no meio de nós. Então são 3 gestos que se resumem no só. O lava-pés, o mandamento e a Eucaristia estão juntos. Não podemos celebrar a Eucaristia se não estamos em comunhão com o irmão, se não perdoamos, se não amamos, se não aprendemos a lavar os pés uns dos outros. Então não são 3 heranças que Jesus deixa, mas é uma única só, nos ensinando a viver a sua presença, a comunhão dele em nós através do gesto do amor, através da doação para com o próximo. E tudo isso vai se concretizar na sexta-feira, lá na cruz. Ali ele comunicou, ele fez o gesto, e na sexta-feira vai acontecer o momento crucial. Quando sai do jantar, Jesus vai para o Jardim das Oliveiras
com os seus discípulos, passar a noite em oração. E é naquela noite que o discípulo não conseguiu rezar com Jesus, que até dormiu, que Judas vem e vai entregar Jesus aos soldados, para que ele seja julgado, condenado e depois crucificado. E continua todo esse processo, desde aquela madrugada até as 3 horas da tarde da sexta-feira. Na liturgia nós fazemos esta memória da sexta-feira. Nós não celebramos a missa na sexta, mas fazemos memória da sua morte, da sua paixão. Nós nos encontramos para ler como foi esse acontecimento da vida de Jesus. Então hoje a gente lê o Evangelho mais curto, na sexta será o mais longo, para narrar por completo toda essa paixão e morte de Jesus. Por isso, naquele dia nós vamos, depois de escutar a leitura da paixão, nós vamos adorar o Cristo na cruz, vamos beijá-lo. Depois, como comunidade, vamos alimentar o seu corpo e sangue com as hóstias consagradas da quinta-feira. E assim vamos vivendo e celebrando esse mistério. E vamos esperar a ressurreição. Aí a liturgia nos apresenta a vigília pascal no sábado à noite, onde naquela vigília nós vamos cantar o aleluia, a alegria porque o Cristo ressuscitou. Ele não permaneceu no sepulcro, o sepulcro está vazio, ele está vivo, presente no meio de nós. E aí está a alegria de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Por isso, nessa noite santa, todos nós batizados renovamos o nosso batismo, que é o compromisso de seguir Jesus, de anunciar ao mundo que ele ressuscitou. Aí vamos renunciar ao pecado, ao mal, professar a fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e vivemos esta alegria de ter a nossa salvação concedida por Jesus. Esta é a celebração do sábado de aleluia, que é o dia do nosso batismo, é o dia da festa, é o dia do batismo. Nós vamos ter aqui em Santa Clara o batismo de 4 adolescentes, nessa noite, justamente para fazer memória desse acontecimento. E no domingo vivemos a alegria da ressurreição, é o domingo de Páscoa. E a Páscoa é isso, é viver a alegria de ser salvo em Jesus e anunciar para todos que Jesus ressuscitou dos mortos. É isso que nós vamos celebrar nesta semana e por isso nós chamamos de Semana Santa. Quem não participa do trido pascal não celebrou a Semana Santa, não viveu esse tempo tão forte, de espiritualidade, para crescer sempre mais no seu compromisso de fé e ter força para durante o ano renovar o seu compromisso de seguir Jesus e anunciá-lo. Com essa certeza, vamos nos preparar para essa semana também, procurando o sacramento da confissão. Temos, durante todo o ano, essa oportunidade aqui na paróquia, a confissão, mas nesse período de uma forma mais acentuada. Então nós temos os horários que serão depois comunicados para as confissões, para quem quiser realmente viver intensamente o trido pascal e celebrar bem a Páscoa do Senhor. De pé, façamos a nossa profissão.